Muito bom dia a todos que nos acompanham neste programa Manhã Viva de hoje. O nosso assunto vai despertar muita curiosidade daqueles que gostam de história, de preservação de patrimônios religiosos. E no caso concreto do convento de Santa Helena, da Arquidiocese de Évora, nós vamos ver também algumas imagens que são impressionantes de como esse espaço ficou revitalizado, mas sobretudo isso foi obra também das mãos de pessoas que se entregam, que se consagram a Deus, porque não foi assim de qualquer forma feita essa revitalização, mas sim através da comunidade Sementes do Verbo, que tem a presença na Arquidiocese de Évora. E vai conversar conosco hoje o irmão José, a irmã Chiara e também no segundo bloco o padre Bernardo para explicarem, né, esse movimento de preservação de patrimônio religioso, mas também unindo a fé, unindo a evangelização e o acolhimento. E como habitual, temos a nossa oração inicial no programa e hoje são os nossos convidados a conduzir a nossa oração. Então, muito bem, queremos pedir as mesmas graças que nós recebemos na missão para todos que assistem. Então, essa graça de esperança, essa graça de ter uma vocação restaurada. Então, com a palavra de Deus, vamos fazer esse caminho. Então, quando rezávamos por esse momento de evangelização com a TV Canção Nova, rezávamos e recebíamos essa palavra do profeta Neemias, que vai calhar muito bem com esse tema de hoje do programa, e vai dizer assim a palavra: Disse-lhes então: estais vendo a situação miserável em que estamos? Jerusalém é só ruínas. Suas portas foram devoradas pelo fogo. Vinde, reconstruamos as muralhas de Jerusalém. Levantemo-nos, exclamaram, e ponhamos mãos à obra. E lançaram-se com coragem a este belo empreendimento. Então, são essas mesmas graças de coragem, de esperança que o Senhor quer hoje derramar em nossas vidas. Amém. Muito obrigada. E nós vamos agora assistir ao vídeo preparado pela comunidade, que nós veremos na prática essa revitalização para todo mundo compreender daqui a pouquinho como começou tudo isso. Também tem a ver com todo um projeto de evangelização, de espiritualidade. Então, vejam aí as imagens. Daqui a pouco voltamos aqui à nossa sala de estar. No século XVI, nas muralhas de Évora, em Portugal, foi construído um convento de clarissas, o convento de Santa Helena do Monte Calvário. Fechada por muitos anos, mas isso é uma longa história. E a nossa primeira missão é ter sempre a igreja de portas abertas. Com adoração perpétua, Santa Missa e ofício todos os dias. A primeira equipe chegou no dia 18 de agosto de 2024, dia de Santa Helena. Foram irmãos e irmãs corajosos que tiraram toneladas de lixo, dando assim vida ao convento de Santa Helena do Monte Calvário. E além da igreja, o convento ele conta com 2 capelas.
Graças à misericórdia de Deus e aos esforços dos missionários e voluntários, nós expulsamos os pombos e limpamos para preparar espaços de acolhimento. Com 2 salas da palavra revitalizadas, agora podemos acolher grupos de mais de 100 pessoas em nossa casa. O refeitório, um dos lugares mais conservados do convento. E esse trabalho de organização, de limpeza, permite com que o acolhimento se faça dentro da casa, com áreas como essa, que podem acolher retiros, refeições, reuniões. Então, é uma grande alegria também poder viver esse serviço de missão para o acolhimento das pessoas. A principal missão aqui no convento de Santa Helena do Monte Calvário é a adoração perpétua. Então, dia 1º de outubro, nós iniciamos, dia de Santa Teresinha, a adoração aqui na nossa casa. E dia 15 de outubro começamos também o grupo dos jovens adoradores. Então, nós temos até então 90 jovens que, de uma forma muito livre e disponível, vêm adorar também aqui no convento do Calvário. Durante 1 hora durante a semana, ou então 1 hora a cada dia, e até mesmo fazendo vigílias de adoração. A experiência da adoração é justamente marcar um encontro com Jesus e vir encontrá-lo. E o Calvário, a igreja do Calvário, está de portas abertas para acolher as pessoas que vêm fazer essa experiência com o nosso Senhor. Além da missa diária, acredito que a adoração perpétua é o coração pulsante dessa missão. É uma grande alegria, mesmo na entrada da cidade, ter essa igreja de portas abertas, que as pessoas possam vir. Depois dos jovens, isso motivou também os adultos e também os nossos vizinhos e todas as outras pessoas a também marcarem o encontro com Cristo, né? Então a adoração perpétua se faz assim, conosco, a comunidade Semente do Verbo, mas também toda a população, jovens, adultos e mesmo as crianças, os pequeninos também vêm adorar nosso Senhor. Isso nada mais é do que o apelo que o São João Paulo II lançou, né? Abrir as portas a Cristo e escancarai.
É bom ter-vos em Portugal e ainda melhor ter-vos na Diocese de Évora. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Uma alegria receber, então, vocês aqui, irmã Chiara, irmão José, irmã Chiara, já conheço já há muitos anos. Estamos tendo a graça de nos reencontrarmos tantas vezes aqui em Portugal, e impressionante mesmo essas imagens, todo o trabalho que vocês fizeram. Eu fui lá antes da comunidade Sementes do Verbo estar, durante o processo, agora eu preciso depois, para ver pessoalmente como está esse espaço. Mas antes de tudo, se vocês poderiam falar brevemente um pouco do carisma, porque enquanto eu estava me preparando para esse programa, né, eu estava a pensar que todo esse trabalho que vocês fazem, que eu já testemunhei em Vila Viçosa, também lá no Rio de Janeiro, de revitalização, né, do aquele antigo colégio salesiano, é fruto de um carisma, tem um sentido ali muito maior, então poderia partilhar conosco. Sim, claro. Então, para nós é uma grande alegria poder também partilhar desse momento de evangelização com a TV Canção Nova. A Canção Nova é família para nós temos uma grande alegria de poder viver esse momento e esse movimento de comunhão e de unidade, né? Então, nós somos o Carisma Sementes do Verbo. Nós fomos fundados no Brasil, em Palmas, Tocantins. E o nosso principal carisma é tornar a palavra de Deus acessível a todas as pessoas. Esse é o fundamento do Carisma Semente do Verbo. Tornar a palavra de Deus acessível a todas as pessoas. Porque nós acreditamos que todos têm mesmo o direito de ter acesso à palavra de Deus. Então, o Carisma Semente do Verbo nasceu do coração de Jesus para, de verdade, ser esse farol de evangelização e de luz na vida das pessoas através da palavra de Deus. E nós também trabalhamos com casas de retiros. Aqui em Portugal, nós temos em Vila Viçosa o Seminário São José, que é uma grande casa também de acolhimento, de retiros. Então, é um pouco aí da faceta do nosso carisma Semente do Verbo. E dentre muitos outros movimentos também de evangelização, com os jovens, com as famílias, com os idosos. Então, acaba que nós, com a graça do Espírito Santo, nós temos essas várias facetas do carisma Semente do Verbo que dá essa identidade ao nosso carisma. Muito bem. Irmã Chiara também participou do processo de revitalização de Vila Viçosa, depois agora em Évora. A comunidade foi acolhida na Arquidiocese de Évora por Dom Francisco Senra, que é um pai, né? Um grande pai também para a Canção Nova lá em Évora. Então, se a senhora poderia assim, comentar, né? É uma marca também do carisma estar assim, colocar as mãos à obra e fazer parte de revitalização de espaços? Olha, entrando mesmo nos estatutos, na regra de vida, não está lá escrito dessa forma. Mas é como a palavra de Deus, como o irmão também fez na oração inicial, tem muito isso do reconstruir. E o que faz parte um pouco do nosso carisma? É ser igreja. Então, tem um chamado de São Francisco que Jesus fez, né? Vai e reconstrói a minha igreja. E não era só de forma material, né? Não era só as paredes, era a parte da dignidade humana, a parte espiritual. Então, para nós é muito forte que a dignidade humana ela tem que estar bem, a pessoa tem que conseguir fazer tudo. E não é possível habitar em um lugar que está em ruínas. E se uma igreja local está com alguns lugares em ruínas, com risco de ser vendido ou alguma coisa e ser profanado aquele lugar, isso nos impele a realmente fazer um trabalho espiritual. E acaba que tem um sacrifício humano e dos missionários muito grande por trás, mas por algo maior, uma evangelização maior. Então, Deus, a gente vai vendo no programa de hoje, Deus vai fazendo um caminho conosco também. Mas é justamente, não podemos deixar o que está feio, o que está destruído, como está e fechar os nossos olhos. Assim, não temos como. Ainda mais um patrimônio religioso, né? A gente preservar, e a gente sabe pela história de Portugal que tantos patrimônios religiosos foram retirados da igreja, alguns voltaram, muitos não, e muitos abandonados. Então, é a gente preservar não só o edifício em si, mas o que é a tradição cristã e promover, né, toda a pastoral, toda a evangelização, porque ali é o espaço sagrado, né? É isso mesmo. Para nós é muito forte essa dimensão da herança espiritual que esses lugares deixam, né? Então,
Muito mais do que as estruturas, para nós é justamente isso, é a herança espiritual. E nós acreditamos que todo o trabalho que é feito nas estruturas é também feito na nossa alma, no nosso interior, no mais profundo do nosso ser. Porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Então, quando nós chegamos num lugar que não há ordem, é impossível habitar, não há beleza. Então, nós acreditamos que interiormente também é a mesma realidade. E isso mesmo que eu já ia perguntar, porque são os missionários a colocar a mão na obra, de repente também alguns voluntários, profissionais, mas sobretudo tem ali os missionários colocando, né, as mãos à obra, e isso também começa uma revitalização em vocês, não é? Sim. Pronto, é como acabamos de comentar. É um trabalho impressionante, né? A palavra de Deus vai dizer que Jesus dizia que destruiria o templo e depois reconstruiria em 3 dias. E esse templo que ele falava era justamente o templo que é o nosso corpo, né? Que somos nós. E nós acreditamos que esse trabalho que é feito nas estruturas de limpeza, de revitalização, de beleza, de harmonia, também é o mesmo movimento que o Senhor faz nas nossas almas. Nós fazemos ali todo o trabalho e Deus vai também fazendo esse mesmo trabalho nas nossas almas. Então, nós cremos profundamente que é um movimento de mão dupla. Nós fazemos, revitalizamos, limpamos e o Senhor também vai reconstruindo. E isso dá dignidade ao espaço, na sua dimensão espiritual, mas também à pessoa humana. E nós fazemos muito essa experiência com pessoas que hoje vão, que se voluntariam, que ajudam, que vão também. E a gente percebe que o mesmo movimento do gesto simples, às vezes, de limpar ou de passar um pano, a pessoa também interiormente, ela sente-se também renovada, revigorada. Também é um movimento de fé que é impressionante. Que nos... É um exercício bem diário, e até não só no convento, mas na casa de quem está participando. Porque aquilo que está externo reflete muito o nosso interior. Então, imagine, às vezes a gente quer sempre achar um culpado, né? Ah, é o governo, é o político, é fulano. Tem sempre um culpado externo. Mas, às vezes, não arruma a cama, não lava a louça, não limpa o jardim, não limpa aquilo que está não organiza aquilo. Então, é bem essa experiência. E quem vem fazer voluntariado conosco sempre dá esse testemunho, que reorganizando a vida, o que estava bagunçado, começa a ser colocado em ordem. Então, tem muita coisa aí com uma ligação. Não, total, assim, é muito bom também trazer esse exemplo prático para quem nos assiste, porque não é só um espaço religioso, a gente trazer a ordem, a beleza, a limpeza para os nossos ambientes, né? Não se deixar arrastar porque às vezes num momento de depressão, de sofrimento, uma das primeiras coisas é a pessoa deixar de se cuidar, de cuidar da sua casa. Então, fica isso, assim, um incentivo, né? Sim. A grande terapia. É verdade, é isso mesmo. E chegando lá, alguma coisa assustou mais? Porque eu fui lá antes de vocês estarem. Gente, eu estive lá antes, assim, dessas imagens. Nossa, era um pouco assustador. Eu vou deixar o irmão detalhar um pouco. Olha, nós sabemos que onde há sujeira, onde há entulho, onde há esse movimento de morte, sempre atrai morte, né? Sempre atrai coisas que realmente... Então, o que foi mais impactante para nós, de verdade, foi chegarmos e vermos que o convento estava habitado pelos pombos, né? Outros bichos, outras, né? Então, isso acabou que nos impactou um pouco. E justamente foi esse primeiro movimento que nós fizemos, foi limpar a casa. Devolver à casa a dignidade que ela sempre teve, a dignidade da vida de oração, a dignidade da vida espiritual. Então, isso nos impactou, mas ao mesmo tempo nós tivemos outros impactos positivos, que foram justamente esse movimento de limpeza, de dar beleza, de dar o cheiro de Deus, o cheiro do Moá, o incenso. Ninguém merece cheiro de pombo e dos seus descendentes. Exatamente. Então, esse cheiro do incenso também impactou nas nossas vidas, na vida daqueles que conheciam o convento e que depois voltaram quando nós já estávamos e viram que já estava limpo, que já era possível transitar, já era possível visitar, já era possível ver, conhecer novamente, né? Então, houve esses dois contrastes. Um impacto que foi, assim, muito forte para nós quando chegamos, muita porcaria de pombo, muita sujeira, mas depois o impacto da vida.
Deus realmente voltou a habitar. É como a leitura que nós fizemos de Neemias, né? Jerusalém estava destruída depois que o povo volta da deportação para a Babilônia, que eles voltam, Jerusalém estava destruído. Depois foram reconstruir o templo e Deus voltou a habitar novamente no santuário. Então, é essa experiência que nós fizemos. E vocês chegaram a se debruçar na história ali do convento para poder ver esse caminho de herança espiritual até essa renovação? Sim, tem porque, na verdade, é um lugar histórico e extremamente estudado, até porque depois tem coisas específicas que foram fundadas naquele convento. Então, já tem 460 anos com as Clarissas. Então, já tinha uma adoração perpétua e viviam em extrema pobreza e até faziam certos sacrifícios de doarem todas as comidas que recebiam. Quando não tinham mais, tocavam um sino da fome, depois de 2 dias sem comer, é mais ou menos a história. E daí as pessoas traziam alimentos para elas. E depois depois tem a base da história também com a Sempre Noiva, e isso gera no convento vários lugares que são... Sempre Noiva? Sempre Noiva. Que isso? Agora eu fiquei curiosa. Ah, pronto. Sabe quando a boquinha... Não, eu achei melhor. Então, a Sempre Noiva foi uma candidata a se casar e não aceitou o convite e do rei, e depois acabaram aprisionando ela no convento. Então, tem um pequeno espaço, ainda que é datado da época ainda, dizem os historiadores, com os azulejos, tudo com esse simbolismo. Então, ela não foi para a vida religiosa, foi como um castigo. Então, tem 2 lugares que as pessoas gostam muito de querer visitar no convento. É a parte do quarto dessa Sempre Noiva, que é bem histórico, e depois um mirante, né, que é mais difícil acesso, porque ficou fechado muitos anos e ainda não conseguimos fazer o restauro completo. Entendi. Então, os estudantes e os turistas sempre falam o quarto da Sempre Noiva. Então, esperamos, quando conseguirmos avançar também na parte da segurança, tudo que possa ser aberto novamente. Todo esse patrimônio não é para sementes do verbo, mas ele tem que ser uma vida espiritual, e o que é que enriquece mais ainda a cultura e que faz parte da história do povo português, que possa ser aberto novamente. Então, voltando ao sino da torre, que até hoje... Olha, como é o nome? Sino da fome. Sino da fome, desculpa. Voltando ao sino da fome. Até hoje é conhecido por esse nome. Sim. E também para vocês foi uma experiência concreta, como as Clarissas. Também foi uma surpresa. Quando chegamos na casa, nós escutamos falar, porque assim, para nós também toda a vida é uma história. E também um espaço é uma história. Ali tem uma história de séculos. Então, claro que nós também vamos buscar aprofundar e conhecer bem o contexto histórico daquele lugar. E um dos contextos históricos foi justamente o sino da fome. Então, nós nos perguntávamos, mas o que é o sino da fome? Fomos buscar e descobrimos, como a irmã Chiara acabou de dizer, que quando as irmãs tinham necessidades, porque elas não tinham nenhuma reserva, tudo elas utilizavam, só tinham para o dia. Quando não tinham mais, batia o sino da fome e as pessoas vinham e traziam os condimentos para que as irmãs pudessem manter-se naquele dia. E nós temos a experiência de poder ter acesso a esse espaço, e quando chegamos estava também muito sujo, tinha muita porcaria de pombo, estava muito sujo, mas conseguimos ter acesso e fizemos a experiência de tocar o sino da fome. E quando tocamos o sino da fome, impressionantemente, parece que os demônios foram definitivamente expulsos da casa, e isso a gente diz assim com muita liberdade, com muita paz no coração, porque foi essa experiência que nós tocamos, e depois as pessoas começaram também a vir trazer doações para o convento, né? Então nós fizemos a experiência que as Clarissas faziam, nós fizemos também. Sino também é a voz de Deus, né? Exatamente. Tem esse símbolo. E já tem uns 50 anos, tanto que as pessoas quase não reconhecem. Ao tocar, vão pensar que é um sino normal, mas foi uma experiência espiritual, porque desde então, de verdade, sempre a campainha toca e não nos falta nada dessa parte da alimentação. E depois as Clarissas, elas ficaram alguns séculos até a expulsão das ordens religiosas, em 1834, foi isso? Exatamente. Aí depois teve alguma outra congregação, como foi? Teve as Irmãs Adoradoras, que depois fizeram um projeto com raparigas que estavam em situação de risco e continuaram a adoração perpétua. Então, esse caminho que é bonito, um caminho de adoração com as Clarissas, depois uma congregação de adoração. Depois, por volta de uns 20 anos atrás, não foi possível mais continuar esse projeto das Irmãs Adoradoras lá, por uma série de circunstâncias, e o convento ficou fechado. Não fechado completamente, porque a arquidiocese desenvolvia com outros carismas e movimentos, utilizavam algumas salas para manter a vida.
Só que aí a grande diferença, porque ainda continuam utilizando, mas habitar no completo e somente usar alguns espaços tem uma diferença de vida. Porque é isso que nos edifícios é mais complicado. Quando não se tem uma habitação, a vida de oração, de trabalho, acaba que depois facilmente pode ficar com uma situação um pouco mais delicada. Acaba sendo, né, um serviço para a igreja, um serviço também de turismo, né, turismo religioso, porque acredito que muitas pessoas por ali passam, acaba sendo oportunidade de evangelizar turistas, porque é uma cidade bastante visitada. Isso acontece? Sim. E foi basicamente por isso que nós aceitamos essa fundação. Então, olhando aos olhos humanos, parece uma loucura, porque nós não temos recurso financeiro, nós não temos o conhecimento técnico apropriado, depois nós não temos a mão de obra em si, porque nós já temos uma carga missionária grande em Portugal, andamos Portugal inteiro, né? Estamos fixos na Arquidiocese de Évora, mas andamos Portugal com as semanas missionárias, bastante em Santarém, que foi onde nós chegamos há 18 anos. E depois disso, quando conhecemos o Calvário por uma outra realidade, ele estava fechado a parte da igreja. Tinha uma missa uma vez por semana com algum movimento. Mas o nosso coração foi muito forte. Meu Deus, não podemos deixar nas muralhas essa igreja fechada. Por quê? As pessoas todas passam por lá. Os estudantes, os turistas. É uma região cheia de hotéis. Então, fizemos um ato de fé. Reunimos os missionários. O senhor arcebispo fez o convite. Mesmo sabendo que teria que ser um ato de fé muito maior do que E entramos nisso. E a grande resposta de Deus, porque logo em seguida, no dia 1º de outubro de 2024, então vai estar nesse rota de 1 ano, começamos a adoração perpétua. Nossa. E nós temos 1 ano de adoração perpétua, ininterrupta. E logo os estudantes começaram, que vocês viram no vídeo, esse movimento dos jovens adoradores, e houve uma adesão muito positiva. Então, para nós era impossível. Eu não conheço uma história em Portugal assim tão rápido de tantos adoradores. Irmã, a gente vai continuar a falar sobre o que tem acontecido hoje na casa, no segundo bloco. E assim, nos despedimos do irmão José. Muito obrigado, que vem ocupar a cadeira o padre Bernardo. Então, faremos um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta nesta segunda parte do Manhã Viva de hoje, em que recebemos aqui a comunidade Sementes do Verbo, comunidade Irmã da Canção Nova. Já veio outras vezes, já vieram outras vezes aqui aos nossos programas da TV, mas especificamente hoje estamos falando sobre revitalização de patrimônio religioso, caso concreto do convento de Santa Helena, em Évora, que eles abraçaram essa missão confiada pelo Dom Serra, pelo Dom Francisco Serra, de revitalizar aquele espaço que estava vazio, que estava habitado por muitos pombos. E vimos um vídeo que também está à disposição na internet sobre a revitalização. E assim nós falamos primeiramente todo esse sentido espiritual, a herança espiritual daquele lugar. Mas quais foram os desafios encontrados ao longo do caminho? Porque, além da limpeza, desafios burocráticos, é um edifício histórico, tem uma preservação ali do patrimônio que não pode ser de qualquer jeito. Então, como foi isso? Manter uma obra nesse nível histórico, né? Nós sabemos que o convento, né, como foi falado, já é um convento de séculos. Então, guardar o antigo, trazendo também para o novo, ou seja, preservando a realidade antiga, trazendo para uma realidade nova, precisa realmente de um cuidado, né, de uma verificação, né, não fazer de qualquer jeito, mas sempre ter o apoio também dos órgãos governamentais, né? Então, a gente precisa ter todo esse equilíbrio. Então, manter essa realidade antiga, né, ao mesmo tempo vivendo nessa realidade do hoje, é todo digamos assim, uma arte que a gente tem que fazer. Então, não é fácil, né, manter toda essa realidade do Convento do Calvário, mas, com a graça de Deus, nós estamos conseguindo desenvolver e manter, né, também guardar esse patrimônio antigo, que é importante também para a nossa realidade, para os jovens, né, conhecer essa parte do patrimônio histórico. Então, para a gente é um desafio, mas não é impossível, né? Não, e também só retomando que estamos com a irmã Chiara, desta vez no segundo bloco com o padre Bernardo, onde estava o irmão José conosco. E então, o irmão ou o padre também, a gente percebe também indo às vossas casas que sempre, claro, tem ali o que é próprio do carisma
de vocês para evangelização, mas no caso de um patrimônio histórico, como revitalizar, mas sem tirar a autenticidade histórica do local? Então, isso é fundamental, porque não podemos impor nunca a nossa vontade e dessa forma. Então, primeiro nós temos que perceber o que tem de história e fazer essa unidade também com os organismos locais e de respeito e perceber aquilo que a gente pode colocar do carisma Sementes do Verbo sem ferir a coisa. Então, da nossa parte é mais a coisa da liturgia e a oração. Então, a gente envolve mais o canto, a adoração, então não mexe tanto nas paredes, né? Então, isso é uma facilidade. E encontrar também, uma coisa que é muito positiva é porque é muito belo o convento. Então, quando se restaura aquilo que é belo, já depois não precisa acrescentar muita coisa. Sim. Então, a gente volta de novo um jardim que é bonito, são ambientes de oração. Então, o primeiro desafio, na verdade, é uma conversão interior que a gente vive, de saber que nós não somos donos de tudo e nunca seremos, né? Isso é uma questão de pessoal, não estou falando sementes do verbo. E saber que temos que estar de mãos unidas, né? E assim o patrimônio é preservado também e a gente consegue habitar. Porque tem pessoas que sempre falam, não, aquilo vai ter que virar museu. Mas não é assim, não precisa virar museu. Ele pode permanecer para ser vivo no nosso meio. Isso. E também nisso é uma sintonia com as entidades governamentais, com a igreja local, também com especialistas, com técnicos. Então, como... conversar com esses diferentes agentes. Sim, então, desde o início nós começamos esse processo porque foi feito reuniões, né? Lógico, no início para poder começar a obra, porque existe qual é o material certo que pode usar, qual é o tipo de massa certa. E nós queríamos, talvez existia um certo preconceito, não aquilo que a gente não sofreu, estou dando um pouco de contexto, mas que o brasileiro faz de qualquer jeito, né? Então, você imagina uma comunidade brasileira chegando, a gente não queria carregar essa fama em hipótese alguma, então já chegamos marcando reuniões, apresentando a nossa boa vontade de fazer da forma certa. Então, com as devidas autorizações, ficou muito mais simples, porque temos fiscalizações semanais para verificar se estamos usando o produto certo, conseguimos voluntários também, que nos ajudavam entre isso aqui precisa ser preservado, que vai ser restaurado num segundo momento, esse aqui precisa de um tratamento, que era o piso por causa do bicho da madeira. Então, fomos tendo orientações e assim, porque sozinho nós não damos conta, nós precisamos ter voluntários capacitados que vão partilhando conhecimento. Isso nos ajuda muito. Eu já até lanço um pedido. Alguém que está assistindo, que tenha mais vontade. Quem está assistindo, que tenha justamente esses conhecimentos, podem entrar em contato conosco. Arquitetos, museólogos, arquivistas, historiadores, enfim. Porque acaba sendo benefício de todos, né? De uma certa forma, a gente habitando ali e essa disposição em querer ajudar, acaba que é um benefício para todos, para toda a igreja de Évora, também para os imigrantes que vão contemplar a beleza, a historicidade daquela igreja, tudo aquilo que guarda do antigo também. Então, de uma certa forma, todos devem caminhar de mãos dadas, né? O governo, os arquitetos, aqueles que realmente querem fazer crescer essa obra. Então, é um benefício para todos. Então, por isso, realmente, devemos unir as mãos para fazer funcionar. Não, e de verdade, eu acho um ótimo testemunho de preservação de patrimônio, porque muitas vezes, quando se fala dos espaços museológicos, né, como foi falado agora há pouco, parece que tem que ficar ali só para visitação em um lugar morto, né? Um lugar assim que você está só de passagem, não. Mas a proposta é manter essa herança patrimonial, essa herança espiritual, essa preservação, mas unindo com a atividade, com um lugar vivo. E é o que vocês já têm feito lá, não é? Exatamente. Eu acabei de me lembrar de uma outra pergunta que já foi respondida, mas eu queria responder. Não é que faltou a resposta, eu lembrei agora. Dos principais desafios. Um principal desafio que nós encontramos é, muitas vezes, as pessoas com falta de esperança, que foi a nossa oração. Fala, não vai dar certo, já tentaram antes, então é negativo demais. E a gente tenta combater com ato de fé. Lógico, colocando muitas coisas também na ponta do lápis, né? Mas precisamos sempre de um ato de fé, porque a própria palavra vai nos dizer do louvor. Quero louvar-te, Senhor, com todo o coração e narrar todas as tuas maravilhas. Nós vamos vencendo todo esse espírito de morte, que é negativo, com louvor e fazendo atos de fé. Vai dar certo, é possível. E hoje a gente tem esse testemunho que não está completo ainda, está caminhando, mas com a ajuda da sociedade, do povo fiel, da igreja, nós vamos conseguir avançar.
E um desafio também é a sustentabilidade financeira, não é? Porque até vocês podem dar esse testemunho, já falaram lá do sino da fome, mas que é concreto até para essa revitalização, a providência de Deus agir. É verdade que, da nossa parte, nós somos uma comunidade pobre, né? Nós não temos ali todos os bens necessários para poder manter aquela realidade. Então, de uma certa forma, a gente conta, né, com a contribuição, com a sustentabilidade dos órgãos governamentais, também da própria a Igreja de Évora, né? Então, como eu disse, né, tanto na parte administrativa como na parte financeira, tem que ser realmente essa mão ajudando a outra. Porque é verdade que nós temos toda a disponibilidade de ajudar, de fazer, revitalizar aquele local, mas nós precisamos, né, de ajuda, né? Nós precisamos de dinheiro para comprar massa, para comprar, para revitalizar, para comprar tinta, para colocar lâmpada, para iluminar o local, para limpeza, material de limpeza. Então, tudo isso a gente realmente precisa, né, dessa realidade de todos, né? Graças a Deus tem pessoas que admiram muito o nosso trabalho, então acabam se tornando benfeitores, passam lá na nossa casa e veem, vocês estão precisando de alguma coisa, de material de limpeza, de higiene pessoal. Então, graças a Deus, a providência chega, mas é verdade que a gente precisa ainda de muito mais. Com certeza. Porque são 3 tipos de ajuda, né? Primeiro tem as grandes ajudas, que passam por fundações. Tem uma fundação que nos apoia muito também, que é a Fundação em Clausura. Depois tem o governo em si, mas são projetos maiores, né? Que são um tempo necessário e tudo. Depois nós temos a ajuda de gota a gota, de pessoas que fazem a contribuição, que nos ajuda com as contas de consumo, né? Energia, água. Então, contribui a limpeza da igreja, as flores, vizinhos, né? Os vizinhos também nos... E a terceira ajuda são de bens in natura, né? Então, as pessoas às vezes ofertam já comida. Então, é sempre de gota a gota e nós fazemos. Nós precisamos de todo tipo de ajuda. E fica aqui também, assim, esse apelo que a gente sempre abre espaço para as comunidades, para os movimentos, associações, porque a providência é abundante para todos nós, né? Para a Canção Nova, para a Unidade Semente do Verbo, para todas as instituições da igreja. Então, sempre também é o nosso papel aqui de, ajude, que vale a pena, né? Abraçar também esse espaço tão importante. Mas aí, para falar justamente desse lugar que está agora vivo, quais as atividades ali realizadas? Como foi falado no início, nós temos, graças a Deus, a adoração perpétua, eu acho que é o marco principal, né? E já vai fazer um ano que a gente consegue... Bom repetir, ressaltar que tem essa herança histórica, desde as Clarissas, as adoradoras, né? E vocês continuarem, está há praticamente um ano ininterrupta essa adoração Exatamente, perpétua. Vai fazer um ano agora, dia 1º de outubro, né, irmã? Então, graças a Deus, o fato da adoração perpétua, isso já atrai as pessoas, né? As pessoas passam a ver, nossa, o convento está funcionando, né? Jesus está exposto ali. E isso não somente os vizinhos, mas, por exemplo, os jovens universitários, né? Tem os colégios, as pessoas que passam por ali, que se atraem e, de uma certa forma, né? Foi daí que iniciou justamente esse movimento dos jovens adoradores, né? Jovens que passam a madrugada adorando Jesus, e isso é muito bonito, né? Ver um jovem hoje português adorando Jesus ali praticamente a noite toda. Então, é bonito de ver esse movimento, né? Então, a gente sabe que a adoração em si, ela atrai, né? Então, o princípio, penso que já vai pela parte da adoração. Então, nos projetos em si, nós acreditamos muito e trabalhamos para que o convento seja como um oásis no centro da cidade, mesmo um oásis espiritual. Significa que as pessoas podem fazer retiro pessoal ou ir um final de semana. Se está vivendo um cansaço muito grande, pode passar um tempo conosco. Então, é ser esse ponto de referência. Depois, se a pessoa precisa de uma hospedagem por algum tempo, ela pode estar conosco, porque às vezes eles querem essa proteção espiritual de saber que está num ambiente mais familiar, né? Somos uma comunidade espiritual, mas também tem essa linha familiar. Depois temos os seminaristas, que o padre é o reitor deles, que vai poder falar um pouquinho melhor, que é para formar um local que ajuda também a formar outros homens para servir a igreja. Então, tem muitos projetos desenvolvidos, além de um muito específico, que o padre depois vai falar dos seminaristas, que são os doces conventuais. Porque no convento do Calvário nasceu o pão de rala.
E com o Pão de rala, não conheço. Sim. Vamos fazer para que possa provar. É um doce conventual muito famoso na zona de Évora. E temos o Évora 27, que Évora vai ser capital da cultura. E nós não temos nenhum convento de portas abertas com doces conventuais. Então, um dos nossos projetos é transformar o convento como uma referência de doces conventuais. Não achem isso um absurdo, porque somos brasileiros, mas nós temos um apoio agora de empresas e algumas senhoras que têm receitas. Senhoras portuguesas que vão ensinar. Muito queridas e que estão sempre conosco e que já fazem com excelência alguns tipos de doce, para ter um menu degustação, onde a pessoa vai conhecer a vida espiritual, mas vai poder contribuir adquirindo esses doces e acaba que se torna uma receita também para o convento. Então, tem muitos projetos assim pela frente, além do espiritual, mas para poder manter. E também atividades em grupo podem ser realizadas lá? Se tem espaço assim para algum retiro em grupo, se quiserem reservar para um movimento, uma pastoral? Sim, é possível. Nós temos... quantos quartos, irmã? Nós temos... na hospedagem conseguimos acolher de forma simples 60 pessoas, de forma muito simples ainda, né? Mas depois temos 2 capelas, temos 2 salas da palavra. Mas a Canção Nova é bom. A Canção Nova já fez retiro lá, vai fazer outro também. Vamos acolher o seminarista de vocês daqui a pouquinho. Muito bem. Então, tem essa parceria. Também tem outros movimentos que passam o final de semana, que é um dia de convívio, de formação e de convívio. Então, o convento está aberto, está ainda buscando a sua identidade a nível de acolhimento, mas já está aberto para que possa... E agora também o espaço, então, de formação dos seminaristas. Sim, graças a Deus, nossa comunidade, hoje nós temos 9 padres, né, já no Carisma Semente do Verbo. Agora vai ser ordenado mais 2 no dia 8 de dezembro. Diácono João Maria e diácono Samuel serão ordenados, com a graça de Deus. Eles serão ordenados diáconos ou sacerdotes? Não, serão ordenados sacerdotes. Certo. Isso, já são diáconos. E agora nós começamos um novo seminário aqui em Évora, né? Vamos iniciar agora dia 15 de setembro, nós vamos iniciar o seminário. E, com a graça de Deus, esses seminaristas, na verdade, são 5 irmãos, né, que iniciam essa realidade. E estamos... É interessante porque o próprio convento ele já ajuda na formação do sacerdote, né? A nossa comunidade preza muito essa questão da formação humana, né? O homem no trabalho. Então, de uma certa forma, a própria realidade de Évora já precisa muito de que os irmãos realmente desenvolvam esse trabalho mais humano, né? Mais braçal também. Então, para a gente é uma ação de graças, né? Iniciar esse seminário aqui na realidade de Évora. Dom Francisco, graças a Deus, abre as portas, né? E nos acolhe com muita alegria. Então, para a gente é um novo, né? É um novo filho, né? Do carisma, para gerar novos padres para a nossa igreja. Então, a gente está muito feliz e também muito confiante naquilo que Deus quer fazer na vida desses novos futuros seminaristas, futuros sacerdotes, né? Muito bem. E continua também sendo um ponto de interesse de estudiosos, de especialistas, vão lá pedir para estudar algum aspecto? O convento ele já foi tema de várias teses, né? Então, nós temos algumas pessoas bem próximas que já fizeram todo um estudo e com isso também nos auxiliam, compartilhando esse conhecimento, explicando isso foi aqui, isso já nos ajuda a ter um conhecimento onde começava a clausura das irmãs, onde era a roda, então isso tudo está lá ainda. E eles vão. Ainda é um ponto, é marcado visitas, então às vezes a Câmara também leva grupos para poder conhecer alguns espaços, porque tem algo que é bem preservado mesmo. O refeitório é muito bem preservado, depois tem o coro alto, que era onde elas rezavam, esse espaço de quarto da sempre noiva. Então é ponto mesmo de interesse de estudo e que para nós que bom que eles podem agora voltar. E depois tem realmente os estudantes. E nas escolas é a nossa surpresa também, que marcam para poder... Já tivemos essa marcação, temos uma partilha com eles, depois alguma oração na igreja, e eles querem fazer algo de voluntariado concreto para ajudar o convento. Então, às vezes, nos ajudam limpando o jardim, que é muito bonito, tem uma capela também do século XVII, uma outra capela pequenina, bonita também, com uma pintura muito bonita. E eles vão deixando deixando sementinhas pelo convento para que depois também na história de vida deles isso possa ser muito simbólico. Que bonito. E lá as portas estão abertas da capela da adoração, porque são adoradores fixos, que vocês falaram que estão em 120? Sim, o grupo dos... Sim, juntando os adultos e jovens, nós temos quase mais de 120, na verdade, inscritos que fazem parte. Nós abrimos a porta da igreja na parte da manhã, às 7 horas, e vai até às 9 da noite. E os outros horários, as pessoas fazem um agendamento.
Então, os missionários assumem a grande parte dos horários, depois essas pessoas que se inscrevem fazem parte. Nós temos pessoas que vêm de outras zonas de Portugal para fazer a vigília. Então, nós disponibilizamos um quarto, ela vai começar a adoração de meia-noite às 6 da manhã. E depois, no outro dia, descansa e tem alguma refeição conosco. Então, esse é um movimento que começa a crescer. Ainda nem, com tanto trabalho, nem conseguimos divulgar. Então, eu agradeço esse programa da Canção Nova, que já faz o trabalho por nós. Eu agradeço essa Amanda num carisma específico. Sim, mas também tem os momentos da liturgia das horas e de Santa Missa, que quem não ficar nesses horários de adoração também pode participar junto com a comunidade. Conosco. Então, todos os dias nós temos a Santa Missa, né, de segunda a sexta às 19 horas, sábado e domingo é ao meio-dia, né? E também nós temos os ofícios, nós rezamos em comunidade os ofícios das laudes e também as vésperas no horário da missa, né? Então, é uma grande disposição também da comunidade, né, para que as pessoas realmente possam tocar na liturgia da igreja, que é tão bela, né, e o próprio local em si ajuda a rezar, ajuda a meditar mais. As pessoas também, sempre que quiserem passar lá, as portas estão abertas para adorar, né? Também temos dias de confissão, os sacerdotes estão disponíveis também para confessar, um aconselhamento espiritual, se a pessoa quiser passar lá e ter um aconselhamento espiritual com o sacerdote, como uma das irmãs, os próprios irmãos da comunidade, é possível também. Então, é uma ajuda espiritual, né? Claro. Estamos lá para ajudar de forma espiritual aqueles que precisarem. E Évora é uma cidade bastante turística, tem muita coisa lá linda para se conhecer. Então, fazer um tour pela cidade, mas parar um cadinho mais tempo lá no convento de Santa Helena. Porque chama também convento do Calvário. Do Calvário. Convento de Santa Helena do Monte Calvário. Do Monte Calvário, o nome percebi. completo. Mas se tiver tempo para dar um breve testemunho, com essa situação de abrirmos a igreja, uma das hóspedes do hotel, que era até da Espanha, começou a ir adorar. E na época nós estávamos com uma missa bem cedo, 7h30 da manhã, que não é tão habitual para alguém. E essa pessoa, ela chorou muito e pediu um aconselhamento, esse momento de escuta. E depois ela tinha perdido um filho e já tinha mais de um ano que ela não ia na igreja porque ela tinha se reconciliado com Deus. E ela aceitou ir na missa no outro dia, se confessar, e era o último dia dela em Portugal. Então ela saiu, depois regressou para a Espanha, tendo esse momento de reconciliação com Deus. Então, quando nós começamos a tocar nesses testemunhos tão concretos de reconciliação, de intimidade, na parte espiritual com Deus, eu falei assim, não, essa missão realmente é vontade de Deus, mesmo com tantos sacrifícios, precisamos continuar. Não, com certeza. Vocês devem colher vários testemunhos, assim, de quem... E até aqueles que não tinham esperança que ia dar certo. É verdade. Esse é o que mais temos. Então, glória a Deus, porque assim, como nós já falamos, né, na história, sobre a história de Portugal, que quantos bens foram retirados da igreja, das congregações religiosas. E eu sei também de outros locais que há esse movimento da igreja local de buscar revitalizar, porque é um espaço sagrado que não pode ser deixado de qualquer jeito, né? Não pode ser banalizado. Porque tudo isso que o padre já falou, também vocês todos já falaram, que a ordem, a beleza são sinais que nos levam até Deus, né? O centro, a fonte, a Eucaristia, Jesus ali vive presente. Mas há toda essa componente na nossa igreja que quem me conhece sabe que eu gosto muito, assim, de reparar na arquitetura das igrejas, nas obras de arte, porque são caminhos desse encontro com Deus também. Né? Exatamente isso. E o testemunho também das pessoas que colocam encontrar a beleza na Eucaristia. Os jovens adoradores passavam... A gente já sabia quando era a época de exames, porque a igreja ficava cheia, né? Então, saiu dessa... Iam lá para pedir para se darem bem. Nós chegamos numa segunda etapa agora, que eles já vão adorar de forma gratuita, porque percebem o tanto que isso faz bem para eles. Então, tanto que a vida espiritual, essa oferta ao Senhor. Tem uma palavra de Deus em Abacuque que vai falar que as promessas de Deus são permanentes. É um tempo certo. Se ainda não chegou, espera. Então, por isso que hoje no programa a gente estava tocando muito nessa parte da esperança. Porque é uma esperança não só para nós que estamos restaurando lá, mas é uma esperança que Deus quer colocar no coração e dar essa graça para todo mundo. Então, nós precisamos ter essa injeção de ânimo. Muito bom. E se o padre também quiser deixar alguma mensagem, estamos nos minutos finais do nosso programa, né? Porque isso é um testemunho do carisma, um testemunho de evangelização,
né, de que a partir de... Porque realmente foi muita coisa ali feita, a gente viu no vídeo, quem for lá visitar não vai acreditar como um dia foi. O convite fica, né? Exatamente. E é justamente nessa direção, né? Deus, ele é capaz de fazer maravilhas, mesmo naquilo que parece impossível, né? Quem olhava para aquele convento achava que, meu Deus, está abandonado e realmente... todo o trabalho que foi feito, claro que da comunidade, mas também com todos aqueles que foram para ajudar. Então, Deus começou a trabalhar nessa obra. Então, para a gente é uma grande alegria de poder participar da obra de Deus, né? Então, a mensagem que eu deixo é essa, justamente de não perder a esperança, né? Mesmo quando você vê que algo parece que não tem jeito, né? Você vê ali uma montanha de coisa que parece que vai ficar ali para sempre, mas... É possível, se a gente se unir, né? Se as mãos se ajudarem, é possível da gente realmente mover uma montanha, né? Então, devemos... e esse Jubileu da Esperança justamente nos ajuda a entrar nisso, né? Não perder a esperança, não perder a esperança em nós mesmos, não perder a esperança na igreja de Portugal, que tem tudo para crescer, que tem tudo para dar bons frutos, né? Então, a mensagem que eu deixo é justamente essa. Não devemos perder a esperança, devemos acreditar realmente que Deus é capaz de fazer maravilhas onde parece impossível, né? Sim, e mais uma vez para ressaltar também, a gente finalizar, que é um projeto desse, como em outros locais que demandam restauração, estarem todos de mãos dadas, né? Sim. As autoridades governamentais, a igreja, os fiéis. Então, é preciso também ter esse incentivo pela unidade. Exatamente. Além do incentivo da unidade, a gente clama que cada um também possa fazer a sua parte. Então, o convento está de portas abertas. Quem quiser nos visitar ou conhecer o projeto para também nos ajudar, porque sozinhos nós não damos conta. Isso para nós é muito claro. Então, agradecemos também a Canção Nova, que sempre nos acolhe de coração muito aberto. Então, muito obrigada. Então, quero também muito agradecer a presença de vocês. Voltem sempre. Quero ir lá conhecer como está o depois. Muito bem. Com certeza. E qual o nome do doce ou da outra iguaria? Pão de rala. O pão de rala. Vamos lá experimentar, gente. Pão de rala. Então, muito obrigada, irmã Chiara, Padre Bernardo, o irmão José, que também esteve conosco na primeira parte do nosso programa. Então, fica aí o convite para visitar, conhecer mais lá o convento de Santa Helena do Monte Calvário, na Arquidiocese de Évora. Então, até o próximo programa. Fiquem com Deus. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.